Sr. Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, Dr. Franklin Alves, Sr. Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, Engenheiro Rogério Carapuça, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos ao Mobile Forum Portugal. É o primeiro evento que se organiza em Portugal com estas características. Vamos dedicar um dia inteiro ao tema do mobile e tem a particularidade de ser um evento conjunto de organização entre a ACEP e a APDC, sob a égide também da Mobile Marketing Association, que é uma associação mundial dedicada ao tema do mobile. Neste sentido, queria dar-vos aqui as boas-vindas. Vamos ter um dia bastante completo dedicado a este tema do mobile. Vamos começar por falar de marketing trends, depois vamos falar de estratégia, vamos falar de soluções e serviços, vamos falar de duas disciplinas muito importantes do mobile, o mobile marketing e o mobile commerce, e vamos depois terminar com um painel final, para o qual vos convido desde já, pelo interesse certamente que vai despertar, chamado The Future of Mobile, e que de alguma forma vai perspectivar que futuro é que nos espera, seja nas redes, seja nos negócios, o que é que o mobile nos vai trazer nos próximos anos. Nesta sessão de abertura queria dar-vos conta de alguns aspectos importantes daquilo que é a atividade da Associação do Comércio Eletrónico e da Publicidade Interativa, mas antes disso gostava só de dar-vos conta de facto deste mundo em que vivemos hoje e dar-vos alguns números daquilo que aconteceu em 2012 a nível mundial, porque o mobile, mais do que propriamente uma preocupação nacional, é uma preocupação global. É algo que temos que pensar numa estratégia mundial. Quando se desenvolve uma aplicação, o mercado certamente que é uma oportunidade, não é aquele que é o nacional, mas sim o mercado mundial. E existem hoje mais de 2,5 mil milhões de pessoas a utilizar a internet em todo o mundo. O ano passado atingiu-se este, de facto, extraordinário valor de 850 mil milhões de euros comprados online em todo o mundo. Dizer-vos que a Europa, ao contrário daquilo que tinha acontecido em anos anteriores, em que os Estados Unidos era, de facto, a região em que mais se comprava online, a Europa, pela primeira vez, atingiu esta fasquia dos 300 mil milhões e passando a ser a região do mundo onde mais se compra online. 20% do PIB de países como a Alemanha, Reino Unido, a Suécia, resultam hoje já de atividades relacionadas com a economia digital. Um outro aspecto muito interessante é que este setor é dos poucos setores no mundo que está a criar emprego. Por cada emprego que é perdido, criam-se praticamente 3 novos empregos. As empresas que apostam na economia digital crescem 2 vezes mais e exportam 2 vezes mais do que as outras que não utilizam. Hoje, um aspecto também muito interessante é que 75% da economia digital da União Europeia resulta de atividades de empresas da economia tradicional. Ou seja, não são as empresas tipicamente de internet, que nasceram na internet, que estão a fazer a revolução digital. São as empresas tradicionais que estão a integrar numa estratégia multicanal a economia digital. Um outro aspecto, enfim, particularmente importante para este evento que nos traz aqui hoje é que o ano passado venderam-se 2 mil milhões de dispositivos móveis, entre computadores portáteis, tablets e telemóveis. Aliás, o ano passado foi pela primeira vez venderam-se mais dispositivos móveis do que computadores pessoais e, portanto, esta foi uma fasquia que se ultrapassou o ano passado. E também numa nota relativamente à economia digital, é uma parte também interessante da economia digital, o ano passado 350 bilhões de faturas eletrónicas foram emitidas em todo o mundo. Portanto, é este o panorama do mundo em que vivemos hoje, da economia digital, onde a ACEP, no fundo, atua. A associação existe há cerca de 10 anos, é constituída pelas principais empresas que lideram a economia digital, desde as lojas online, os sites financeiros, os portais, os sites de mídia, as empresas de serviços, as empresas de telecomunicações. Todas estas empresas constituem a ACEP, porque, de facto, o nosso objetivo é, no fundo, o negócio que se realiza sobre as infraestruturas de telecomunicações. Estamos organizados em 6 áreas funcionais, portanto, como se fossem business units, uma dedicada ao e-commerce, portanto, às vendas online e às lojas online e às suas empresas dessa cadeia de valor. No e-business tratamos temas como as plataformas eletrónicas de compra e venda e também temas como a fatura eletrónica. No mídia digital temos as empresas que vendem publicidade online e vendem conteúdos online. Temos uma unidade de e-finance onde temos bancos, seguradoras e corretoras online. Temos recentemente uma unidade de empresas de registros de domínios e de serviços na cloud e, obviamente, temos um grupo dedicado exclusivamente ao tema do mobile, que representa em Portugal a Mobile Marketing Association.
Temos várias representações internacionais, estamos no board da Associação Europeia de Comércio Eletrónico, representamos a Mobile Marketing Association, temos protocolos com várias associações internacionais de comércio eletrónico e fazemos parte de vários grupos de trabalho na Comissão Europeia, como, por exemplo, o Grupo de Trabalho da Fatura Eletrónica. Aqui em Portugal organizamos eventos como o Fórum Nacional da Fatura Eletrónica. Recentemente constituímos, conjuntamente com a DECO e com a Fundação das Ciências e Tecnologias, a nova associação que vai passar a gerir o domínio.pt, que se chamará DNS.pt. Gerimos programas como o PME Digital, também, enfim, neste âmbito da nossa atividade. A ACEP é a única entidade que faz certificação de sites em Portugal, através do seu programa Confiança Online. E é também a entidade que realiza os prémios que todos os anos reconhecem os melhores projetos da economia digital, seja no e-commerce, no mobile, nas redes sociais ou nos mídia. E reconhecemos também personalidades que, ao longo da sua vida, contribuíram para o desenvolvimento das tecnologias de informação. Organizamos ainda este ano, isto desde já vos convido a participarem na Portugal Internet Week, em que organizamos várias iniciativas, entre elas o Dia das Compras na Internet, mas talvez aquele que é hoje o maior evento de internet em Portugal, o eShow. O ano passado tivemos cerca de 4.500 pessoas a participar neste evento durante 2 dias, e é um evento nacional e internacional, contou o ano passado com cerca de 100 oradores que estiveram em Portugal, no fundo, a transmitir os seus conhecimentos nas áreas de e-commerce, online marketing, social media e, enfim, todo um conjunto de áreas. É um evento também com exposição e, portanto, é uma oportunidade para conhecerem diretamente as empresas que atuam nesta área. Diria também aqui só uma última nota sobre o programa PME Digital. Foi um programa que lançámos o ano passado com a associação, o IAPMEI e, no fundo, promovido pelo Ministério da Economia. É um programa que pretende, num prazo de 3 anos, trazer 30.000 novas empresas para a economia digital. Portanto, é um projeto bastante ambicioso, mas que está hoje no terreno. Até hoje já fizemos cerca de 25 sessões em que andámos a percorrer o país, desde Vila Nova de Cerveira até Lolé, e que pretende, de alguma forma, dinamizar e proporcionar condições especiais para que as empresas possam adquirir soluções como lojas online, por exemplo, ou o site ou um domínio. Organizamos, como vos disse, o Fórum Nacional da Fatura Eletrónica, é um evento organizado com o Ministério das Finanças e que pretende promover a introdução da fatura eletrónica em Portugal. Enfim, no âmbito deste evento que estamos hoje aqui a realizar, representamos em Portugal a MMA Mobile Council. Portanto, no fundo, representamos esta associação em Portugal. Dar-vos aqui 2 notas que nos parecem muito importantes. Uma é que fizemos 2 protocolos, um com o IPAM e outro recentemente com a Universidade Católica, no sentido de que existe a formação ao nível da pós-graduação em mobile marketing. Portanto, estas duas instituições já estão, no caso do IPAM, já se formaram mais de 200 alunos em mobile marketing e, no caso da Católica, vai arrancar em breve esta pós-graduação. O que é interessante é que tenho o prazer de hoje vos anunciar em primeira mão que vai passar a haver aqui em Portugal a certificação em Mobile Marketing Specialist. Portanto, o que quer dizer que os alunos que tenham passado por esta formação podem fazer um exame e, a partir daí, serem reconhecidos. E este reconhecimento é mundial, está no site da MMA e, portanto, qualquer profissional português que vá trabalhar para Hong Kong ou para São Paulo tem o reconhecimento de que é um specialist na área de mobile marketing. Também dar-vos conta aqui que a MMA vai realizar 2 eventos muito importantes, um nos Estados Unidos, que é o Mobile Forum de CEOs e CMOs, o Summit, para o qual desde já vos convido a participarem, e também está neste momento em abertura as candidaturas para os melhores projetos de mobile a nível mundial, que são os Smarties, e portanto até 19 de julho têm a oportunidade de concorrer no site da MMA a estes projetos. Num evento destes, com estas características em que estamos a falar de mobile, pensámos que seria importante fazer-vos aqui um retrato de como é que as empresas portuguesas estão a olhar para o mobile marketing, portanto, como é que estão a olhar para este setor. Já estão a utilizar, não estão, como é que o estão a pensar fazer? Fizemos recentemente um estudo em que entrevistámos cerca de 130 das maiores investidoras a nível nacional. E, portanto, estão aqui representadas empresas de todos os setores, aquelas que mais investem a nível nacional, nomeadamente aquelas que mais investem na área também do digital, e gostava-vos de dar aqui o panorama do que é que estas empresas nos dizem sobre o seu investimento digital aqui em Portugal. O primeiro ponto é que 68%, portanto praticamente 70%, não têm uma estratégia
para a área do digital. O que quer dizer que, ou porque não a tem sequer formalizada, ou tendo uma ideia do que quer fazer, ela não está formalizada num plano. Portanto, somente 32% tem uma estratégia que está formalizada num documento e que está partilhada na sua organização. Isto, obviamente, é um problema que tem que ser resolvido e para o qual, desde já, vos sensibilizo nas vossas organizações que, porventura, não têm um plano para a área do digital, para uma estratégia digital, é fundamental terem. O que é bastante interessante é verificar que as empresas que têm uma estratégia implementada e definida têm mais resultados, 81% de maior satisfação, versus aquelas que não têm uma estratégia implementada. O que é também interessante é que as empresas que têm uma estratégia implementada investem mais do que, obviamente, aquelas que não têm uma estratégia implementada. 22% investe quando tem uma estratégia, 22% do budget total de marketing. Em média, olhando aqui para, no fundo, os vários tipos de investimento de alocações de budgets de marketing, cerca de 15% hoje do budget de marketing está a ser alocado para marketing digital. E estas empresas que investem em quê? Bom, desde logo no seu website, muitas das empresas neste momento consideram que o seu website é, no fundo, o ponto de contacto privilegiado entre os seus clientes, os seus fornecedores e os seus stakeholders. 18% está a investir em motores de busca, 15% em redes sociais, 11% em web display. Enfim, reparem que só 5% hoje está a investir em mobile marketing. 5%. Os setores que mais investem em marketing digital são o turismo e transporte. Não esquecer aqui que hoje mais de 40% de todo o turismo é vendido online e, portanto, não é de estranhar aqui que este setor seja aquele que mais investe, seguida dos mídia e na área de entretenimento e depois, enfim, por exemplo, o setor financeiro aqui com destaque em relação a outros setores. No entanto, as empresas ainda continuam a investir na área do digital, mais por uma lógica de comunicação, portanto, para terem notoriedade, posicionamento, engagement com clientes, do que propriamente uma atividade comercial. Portanto, esse é o passo seguinte, é que as empresas, de facto, comecem a utilizar o digital essencialmente como canal de venda e, portanto, como canal de relacionamento, seja para gerar leads ou fazer aqui vendas. Quando perguntados se já fazem mobile marketing, 38% dizem que fazem mobile marketing, 62% diz que não faz. Portanto, uma maioria ainda bastante substancial não está ainda a fazer mobile marketing, não está a tirar partido de algo que, se pensarem, é verdadeiramente extraordinário. Provavelmente uma das primeiras coisas que nós fazemos na nossa vida é pegar um telemóvel, porque usamos como despertador. Uma das últimas coisas que fazemos quando nos deitamos é o telemóvel. O telemóvel é a ferramenta de marketing mais poderosa que existe, porque é verdadeiramente única, está todos os dias connosco. Portanto, neste sentido, as empresas estão a perder uma oportunidade extraordinária ao não fazerem mobile marketing. No entanto, quando perguntamos às empresas o que é que pretendem fazer, não aquilo que fazem hoje, mas aquilo que pretendem fazer, reparem aqui que o mobile é claramente a área de eleição. Portanto, o que quer dizer que os marketeers estão sensíveis, que apesar de não estarem a fazer hoje, querem vir a fazer no futuro. E, portanto, a sua principal prioridade nos próximos tempos vai ser apostar em mobile marketing. Daí a importância de um evento com estas características, realizado em parceria entre a ACEP e a APDC, duas organizações, enfim, que são totalmente complementares nesta atividade. E, portanto, deixar-vos aqui esta mensagem que a grande prioridade das 130 maiores investidoras a nível nacional é apostar em mobile marketing. Portanto, era isto que vos tinha para dizer, agradecer mais uma vez a vossa presença e esperar que no final do dia tenham dado como bem aproveitado este tempo que passaram aqui connosco. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, Sr. Presidente da ACEP, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, queria apenas dizer-vos 2 ou 3 palavras de enquadramento, um pouco em complemento daquilo que o meu colega da ACEP já fez. E as minhas primeiras palavras são, naturalmente, para agradecer ao Sr. Secretário de Estado a presença neste evento, que muito agradecemos, e que mostra claramente o empenhamento de todos, sociedade civil e governos, neste tipo de temas. Em segundo lugar, queria agradecer ao Presidente da ACEP, porque aquilo que estamos a fazer hoje aqui é algo diferente daquilo que é habitual fazer-se em Portugal. O que seria normal acontecer em Portugal é que as várias associações do setor, cada uma organizasse o seu evento de, neste caso, mobilidade.
Isso não aconteceu neste caso. Nós entendemos que, quer a CEPI, quer a PDC, de que a massa crítica é importante e de que criar eventos de referência para o setor são importantes. E para que nós consigamos criar eventos de referência, a primeira coisa que temos que fazer é procurar entender-nos, procurarmos criar um evento e não uma multidão de eventos sobre o mesmo assunto. E por isso penso que inauguramos hoje aqui uma nova fase, que é a possibilidade de nós juntarmos associações diferentes, entidades diferentes, players diferentes, para conseguirmos criar um evento de referência que estude um conjunto de tendências, que estude uma tendência em particular, que seja relevante para o nosso setor e para todos os setores da economia portuguesa, uma vez que as TIC estão na base de todos os setores e da competitividade de todos os setores da atividade económica. E por isso nós temos muita esperança de que este evento se torne o evento de referência de mobilidade em Portugal, que o consigamos fazer todos os anos e que consigamos atrair outras associações para o fazermos connosco. Era isto que, de certa forma, a APDC preconizava quando dizíamos que gostávamos de contribuir para a consolidação dos esforços entre as associações do setor em Portugal. Essa consolidação não tem que ser necessariamente uma consolidação de estruturas, não tem que ser necessariamente uma consolidação de tipo empresarial, mas tem que ser necessariamente uma concertação de esforços para discutirmos os mesmos assuntos. E para que, quando o façamos, discutamos com mais massa crítica, mais interesse, mais representatividade para o setor. E por isso agradecemos a todos os presentes que aqui estejam connosco discutindo esta tendência em particular. Em segundo lugar, gostaria de vos dizer que hoje no nosso setor, e a APDC está a fazer um levantamento exaustivo das tendências que se passam hoje na economia e que podem ser respondidas pelo nosso setor, aquilo que estamos a verificar é que, de facto, o setor das tecnologias de informação, comunicação, mídia, comércio eletrónico, etc., é um setor completamente horizontal na atividade económica e, portanto, impacta os outros setores. E ele contém em si as respostas a muitas das questões que os outros setores estão a confrontar-se no dia-a-dia, nos seus negócios, nas suas atividades. E há 4 tendências que são absolutamente incontornáveis. A mudança do paradigma de computação para a cloud, a mobilidade, a utilização exaustiva de redes sociais e a utilização dos meios de computação Business Analytics, para usar o termo que internacionalmente ficou reconhecido, e que, no fundo, é a capacidade de, em tempo real, a gente tirar conclusões com indicadores sobre o negócio para utilizar no negócio. E, portanto, estas 4 tendências são absolutamente centrais. O paradigma de computação mudou. No final dos anos 70, início dos anos 80, nós tínhamos um grande computador central ligado fisicamente por cabos aos seus terminais, que em geral eram praticamente todos iguais. Durante os anos 80, assistiu-se ao nascimento da computação pessoal, sobretudo a partir de 82, e veio a explosão da computação distribuída. E aí quebrou-se, digamos, o paradigma de que havia um computador a processar a informação para uma determinada organização, para um determinado governo, para um determinado organismo. E a partir dos anos 90, finais dos anos 90 e sobretudo nos anos 2000, nós conseguimos os instrumentos necessários para que fosse possível criar este novo paradigma de computação que hoje temos, que é, novamente, temos uma entidade que processa, mas essa entidade já não se sabe exatamente fisicamente onde está, e até pode estar em vários lados, mas é uma entidade que fisicamente processa, uma nuvem, e um conjunto de dispositivos a ela ligados, mas desta vez não fisicamente, desta vez através de ligações móveis. E com a diferença de que esses dispositivos hoje são de toda uma variedade que vão desde pequenos sensores até computadores pessoais, telemóveis, etc. E por isso nós hoje temos a possibilidade de, em qualquer ponto onde nos encontremos, nós podemos utilizar informação, mandar processar coisas e, inclusivamente, mandar fabricar coisas. Não nos esqueçamos que a indústria está a evoluir no sentido da impressão 3D e, portanto, vamos ter brevemente a possibilidade de imprimir num determinado sítio, e já temos hoje a possibilidade de imprimir num determinado sítio um determinado dispositivo
cuja especificação foi desenvolvida num outro sítio e que está guardada ainda num terceiro sítio. E por isso a capacidade de acesso à informação hoje é absolutamente fundamental para as sociedades modernas, e o que é crítico hoje é a capacidade de sabermos encontrar aquilo que precisamos e não propriamente apenas ter informação, porque ela está espalhada por todo lado, é ubíqua e nós temos a possibilidade de a usar em qualquer lado. A questão é saber qual é que precisamos e como é que selecionamos aquilo que efetivamente para nós é fundamental. E por isso, hoje dedicamos este evento a uma dessas tendências fundamentais, que é a tendência de mobilidade. A APDC, pelo seu lado, está a fazer um esforço de trazer estas tendências à luz do dia, utilizá-las e mostrá-las no nosso congresso, nos nossos próximos congressos, à custa de exemplos dos vários setores, energia, banca, governo, indústria, por aí fora, e, naturalmente, no caso particular da mobilidade, a ACEP é, de facto, a contraparte ideal para co-organizar este evento e também, naturalmente, contamos e agradecemos muito com o apoio da MMA para transformar este evento num evento de referência da mobilidade em Portugal. Por isso, agradeço muito a presença de todos e, naturalmente, que, em nome da APDC, vos faço chegar a nossa esperança de que este evento se transforme num evento regular, num evento onde nós possamos discutir as tendências no que respeita à mobilidade em Portugal com frequência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria começar por saudar o Presidente da ACEP e o Presidente da APDC e, naturalmente, todos os presentes, agradecendo o convite para estar nesta sessão de abertura. E, em muito breves palavras, acima de tudo, reforçar aquilo que já foi referenciado com muito maior propriedade pelos meus antecedentes oradores, quanto à importância deste setor, não só por aquilo que é a transformação tecnológica profunda e permanente que nas últimas décadas tem acontecido no setor, como também o seu caráter transversal na utilização de todas as indústrias e todos os setores da economia. Efetivamente, a área da digitalização e da informação e da mobilidade da própria utilização e transmissão dessa informação revelou-se nas últimas décadas de potencial de crescimento e de transformação que eu penso que ninguém conseguia antecipar. O professor José Carapuça falou aqui, de facto, do início dos PCs, nos anos 80, e, de facto, nessa altura, os PCs ainda eram considerados como um instrumento marginal em qualquer centro informático, que era um gadget dos não especialistas e que era tratado com desprezo pelos chamados especialistas da informática. E, portanto, ninguém na altura conseguia antecipar aquilo que aconteceu e eu penso que a grande questão é, efetivamente, nesta altura, também não podemos antecipar todas as tendências, ainda que seja a nossa obrigação, e vossa particularmente, tentar fazê-lo com a maior precisão possível. Mas, efetivamente, nós evoluímos de uma forma brutal para a digitalização e, portanto, estamos agora numa fase em que, de alguma maneira, voltamos a um processo em que, na base da digitalização, estamos a procurar criar soluções analógicas, nomeadamente através da impressão tridimensional, que é efetivamente um novo espaço de revolução, que também penso que ninguém ainda consegue antecipar nas suas consequências, mas que obviamente revela como, do ponto de vista humano, nós temos sempre uma capacidade de nos surpreender a nós próprios com a utilização de tecnologias e de soluções que muitas vezes inicialmente não eram antecipadas terem este tipo de utilização. E convém talvez não referir que, nomeadamente, grande parte daquilo que estamos a viver ainda resulta do grande esforço de microtecnologia associado aos programas espaciais norte-americanos e aos programas militares que permitiram, efetivamente, uma massificação tecnológica nunca antes alcançada. A grande vantagem para um país como Portugal, e particularmente para as empresas, eu penso que é o facto de nós, neste momento, e as empresas terem acesso a instrumentos e soluções
que no passado não existiam e que não lhes permitiam ultrapassar aquilo que é normalmente uma característica que nos é atribuída de país periférico, pelo menos depende em certa perspectiva, e tendo nós pequena dimensão, pouca escala e estando longe dos centros fundamentais da economia, termos tradicionalmente uma grande dificuldade de posicionamento estratégico dos nossos produtos, dos nossos serviços e de afirmação exatamente da nossa capacidade económica. Ora bem, a dimensão tecnológica associada à digitalização e à mobilidade permite efetivamente que pequenos países como Portugal e pequenos projetos em Portugal possam pensar o mercado à escala global, não criando nem antecipando fronteiras físicas que no passado eram de facto um obstáculo. E portanto, isso cria efetivamente um potencial para muitos projetos em Portugal que anteriormente não existia. Eu tenho contactado muito com muitos jovens empreendedores que, nomeadamente na área das apps e toda esta frente nova que se tem desenvolvido, revelam uma capacidade fantástica de posicionamento nos mercados internacionais, quer em termos de colocação dos seus produtos, quer em termos de captação de funding para apoio aos seus projetos empresariais. Isso há uns anos atrás era totalmente impensável e, portanto, é um caso evidente que nós estamos a falar, e foi aqui referido também anteriormente, que estas tecnologias, estas soluções, são, acima de tudo, soluções transversais que geram, evidentemente, um negócio em si no setor, mas que são muito mais do que isso. São, acima de tudo, instrumentais e estrategicamente instrumentais no desenvolvimento e no posicionamento de todos os negócios em todas as áreas. E é por isso também que, no caso do Governo, a Agenda Digital Europeia e a Agenda Portugal Digital é um instrumento que nós temos abraçado com bastante força e entusiasmo, porque entendemos que, efetivamente, é importante criar incentivos e mecanismos que levem a que o grau de utilização das tecnologias da mobilidade e da digitalização suba substancialmente. Uma das iniciativas que temos vindo a desenvolver de forma muito ativa, nomeadamente com a ACEPI, é o PME Digital, que pretende exatamente mobilizar as empresas e particularmente as PMEs para a utilização de mecanismos e tecnologias digitais e baseadas na net, no sentido de facto, projetar a sua capacidade de colocação de negócio e de presença no mercado. Penso que é um trabalho muito meritório, é um trabalho, acima de tudo, de fundo, estrutural, que tem um efeito induzido instantâneo, mas tem, acima de tudo, um efeito, esperamos nós, estrutural de alteração de comportamentos e de utilização destas tecnologias e também referiria que, para além dessa dimensão, na área dos apoios comunitários e dos incentivos às empresas, a componente das tecnologias de informação e da comunicação é claramente um dos grandes consumidores, entre aspas, desse tipo de incentivos e com uma boa razão, porque obviamente que a expectativa é que esse elemento tecnológico seja um fator determinante dos fatores de inovação e de competitividade da economia portuguesa. Terminaria dizendo que, acima de tudo, estas frentes são frentes que contam com a responsabilidade, a iniciativa e a capacidade criativa de quem está no terreno. O Governo, como eu referi, tem procurado, acima de tudo, incentivar, suscitar iniciativas que, de facto, maximizem o potencial destas iniciativas. Temos também procurado, na área da modernização administrativa, utilizar tecnologias de informação para criar um Estado mais amigo do cidadão e da empresa, nomeadamente ao nível da criação de plataformas tecnológicas que são instrumentos por excelência úteis no combate à burocracia e na simplificação administrativa. Ainda recentemente anunciámos o licenciamento industrial e o licenciamento comercial chamado zero, no sentido que é rápido no processo de decisão e, acima de tudo, esses processos só são possíveis porque têm uma componente eletrónica e digital bastante significativa que torna muito mais fácil esta relação através da desmaterialização e de processos de decisão em tempo real nesse licenciamento. Portanto, nós próprios somos, se quiserem, consumidores desta revolução tecnológica e o que eu queria dizer, terminando, é que espero que a sessão de hoje, até pela qualidade dos oradores e pela sofisticação dos temas, seja muito útil para este objetivo que todos pretendemos, que é termos uma economia mais eficiente, mais sofisticada e mais competitiva. Muito obrigado a todos.